Estilo Movelaria apresenta Especial Design e Arquitetura. Um oferecimento de Estilo Movelaria, Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado. Muito bem, hoje aqui entrevistada aqui no especial Design e Arquitetura sobre tendências, dicas, novidades do mercado, é a arquiteta Natasha Pereira, da Porto Belo Shop. Natasha, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Vamos falar sobre pisos e revestimentos, é isso, né? Que a coisa complica, essa hora aí, opiniões, é a hora de acabamento, vai ficar bonito, ficar feio. A mulher quer uma cor, o marido quer outra. É, mas prevalece, né? Fazer o quê, né? A gente não gostaria que fosse assim, né? Mas é, né? A última palavra é sempre nossa, homens. Tá bom, meu amor, né? você tem razão. Fala com a Natasha, resolve isso. Bom dia. Bom dia, gente, é isso mesmo. Marido e mulher é engraçado, né? Mas não é tão difícil assim, não, pra fazer as combinações. É só contratar um profissional que vai resolver o problema de todo mundo. Você trabalha na Porto Belo, é isso, né? Lá na Porto Belo. Não, eu sou arquiteta, designer de interiores, e eu tenho uma parceria com a Porto Belo, Shopping São José. Cadê o Marcelo, hein? Ele falou que viria aqui hoje e não veio, né? Pois Alô, Marcelo. Marcelo, cadê você? Cadê você, boa? Cadê você, Marcelo? Dessa visita aqui pra gente aqui, né? Isso. Mas assim, a gente sempre leva os clientes lá... e ajuda a escolher os revestimentos, as combinações, né? O que vai combinar com o quê? Porque quando a pessoa chega, ela começa a olhar, tem muita variedade de revestimentos e a pessoa vai falar, nossa, mas isso combina com isso, né? Pra não ficar um carnaval. Então a gente sempre direciona e o importante também é fazer o projeto antes, né? Pra poder fazer a combinação com móveis, com pedra, com iluminação. Não é só pegar e colocar o revestimento lá simplesmente e depois olhar e falar, nossa, não gostei do resultado, porque é um custo, né, um pouco elevado, se for ver no montante total da obra, para depois ficar quebrando. A parte é mais cara, né? A fase de acabamento em si, geralmente, é uma fase bem elevada, assim. Então, eu sempre gosto de fazer o projeto antes, dentro do budget do cliente, e depois fazer uma planilha orçamentária, sabe? Para a pessoa se programar, se preparar para fazer cada coisa na sua etapa, na fase, para não depois perder tempo ou começar uma coisa e não conseguir terminar e virar aquele elefante branco. Como é que fica, Natasha? Chega lá, o arquiteto, a arquiteta, debruça lá no computador lá e vai fazer o projeto e bonitinho, quebra a cabeça, 10 horas, 15 horas, chega o cliente, não gostei. Então, a gente já... Isso acontece, né? Claro. Acontece. Faz parte do jogo, mas hoje as pessoas prestam mais... Se procura um arquiteto porque é a coisa... que valha a opinião do arquiteto também, né? Exatamente. É assim, um cliente que chega até um arquiteto já é um pouco direcionado e a gente tem um questionário briefing que a gente manda para o cliente antes de começar o projeto. Então, lá vão ter várias referências de cores, de modelos, de tons, que se a pessoa gosta ou não gosta, e descritivo, o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. Então, é uma coisa muito direcionada. Na hora de montar o projeto, você pega aquele briefing e já vai mais direcionado. Então, a gente tem sido bastante assertivo no resultado dos projetos com poucas modificações. Para quem não sabe o que é briefing, né? Que é o trabalho, a ideia do cliente, né? Vai colocar no papel tudo, anotar para ver por onde começar, né? Uma junção de ideias, né? O que a pessoa quer, e aí ele vai descrever, vai fazer um xizinho, é super prático, assim, o que ele quer, o que ele não quer. A gente coloca algumas referências, então já dá para saber o gosto, as cores que a pessoa gosta. Giovana? Queria falar um pouquinho assim, como escolher um revestimento, por exemplo, né? O que a gente deve levar em consideração? Resistência, limpeza, manutenção, né? Porque tem revestimento, tem piso, enfim, que é mais difícil. Capacidade antiderrapante, porque depende. Vou colocar dentro de casa, vou colocar no quintal. O que a gente deve considerar quando vai escolher um revestimento, por exemplo? É importante essa pergunta, tem que considerar qual é o local que vai ser instalado e sempre verificar se o revestimento é adequado para aquele local. Se preocupar também hoje, não sei se vocês sabem, o número de acidentes domésticos são enormes, que não é muito divulgado, mas assim, a gente tem que ter essa preocupação. E colocar em locais adequados. Então, lógico, você não vai colocar um porcelanato polido, né, que é aquele liso, num banheiro, que vai escorregar. Então, você tem que ter essa preocupação de primeiro ver qual é o local que você vai colocar e qual é o porcelanato adequado para aquele local. Já que você falou em porcelanato, a gente sabe que tem um monte de variedades de porcelanato. Tem retificado, tem sem retificar. Aí tem porcelanato que você olha, tá escrito lá na caixa porcelanato, mas depois você instala. Aí o pedreiro, o engenheiro olha e fala, olha, mas isso aqui não é bem um porcelanato. Caramba, mas tá escrito na caixa. E a variedade é muito grande, né?
Como é que você pode liso, escolher fosco, isso, né? Primeiro assim, pra você saber se é porcelanato ou não, você olha atrás, a base, ela tem A que parte ser... de trás do piso. Ela tem que ser branca, ela não pode ser aquela base de cerâmica, sabe? Se aquilo lá Aquela não é tipo porcelanato. mais marronzinha, mais Isso, avermelhada. aquilo ali. Se for avermelhada, não é porcelanato. Chama o Procon. cerâmica. E aí, você tem que olhar isso atrás, né? Você tem que olhar se é retificado ou bold. O que é retificado? É lisinho. Então, quando você junta as emendas, você enxerga aquele ali... que o rejunte fica bem fininho. Bem ele fica fininho. quase encostado um no outro. 1 a 2 milímetros, depende Certo. do fabricante. O bold é aquele que você vai enxergar aquele rejunte largão. Que ele é mais arredondado no canto. No cantinho arredondado. Se Certo. precisar de um instalador de piso, chama o Eloy, viu? Tá sabendo Na tudo. verdade, eu tô cheio de Você dúvidas. tá em Isso, obra, brasileiro. eu acho que é isso. Ele tá em obra. É o Eu tô nosso aproveitando. mestre de obras aqui na rádio, viu? Tá sabendo tudo. Sacanagem, né, Léo? Então, agora, deve ser, não deve ser muito fácil também compreender. Aqui fica melhor um porcelanato, esse piso laminado, lá pro quintal que fica, pro banheiro, acabou de falar se é muito liso, se não é muito liso, daí vem aquelas pastilhas também, para deixar a coisa bonita. É legal, assim, fazer as combinações. Então, por exemplo, não dá pra você pegar um banheiro e colocar todo de pastilha, né? Que é a parte decorativa que a gente chama. Então, a gente sempre faz assim, pega uma parede, pega um detalhe e faz o decorativo. E o restante, você coloca um porcelanato liso, pode até ser marmorizado, tal, mas, sabe, pra não ficar aquele carnaval. Às vezes, tá usando bastante hoje também piso e parede, todo o mesmo piso. Só que daí, se você for fazer isso, você já não pode usar tanto no detalhe, porque senão vai ficar muito carregado, né? E a área externa é a área externa, então tem que escolher um porcelanato, não precisa ser aquele muito antiderrapante, aquele negócio que também se a pessoa correr vai cair, vai machucar, mas tem que ser uma coisa específica para a área externa. Eles têm, assim, o mesmo tipo de porcelanato, polido, que é o brilhante, acetinado, que é o fosco, e a área externa. Então, o mesmo tipo para 3 usos diferentes. Entendi. Além do porcelanato, qual outra ideia que você possa aplicar no... Você falou do laminado, Exatamente. né? O laminado é mais utilizado para quarto. Tem gente que gosta de colocar na casa inteira. O que eu sempre peço para os meus clientes avaliarem é, assim, durabilidade e o quanto tempo, assim, tem gente que gosta de reformar muito rápido, tem gente que gosta, não, é para sempre, eu vou ficar com isso, né, até eu mudar dessa casa. Então, é isso que eu coloco para a pessoa avaliar. O porcelanato em si dura muito mais do que um laminado, apesar dos vinílicos hoje estarem em alta, tal, mas é totalmente diferente a instalação, né? E tem a ver mesmo essa coisa, questão, por exemplo, da casa, quem tem laminado de madeira, a casa é mais quente do que quem tem um piso? Ou não? Interfere mesmo na questão da temperatura dentro da casa? Assim, hoje em dia, eles estão fazendo uns laminados amadeirados, uns porcelanatos amadeirados, que eles já trazem um pouquinho de aconchego, né? Depende muito da composição que você vai colocar no ambiente. Mas, realmente, o piso porcelanato é um pouco mais frio que o laminado. Mas, assim, a gente hoje tem tapete, tem outras coisas que substituem isso, entendeu? De ficar... A sensação você pode trocar um laminado por um porcelanato que emite madeira, que a sensação do aconchego vai ser a mesma. Mas a temperatura muda um pouquinho, sim. Acho que não é o caso do Brasil, né? Mas já eu li uma coisa no sentido de piso já com resistência para aquecer o ambiente, né? Não é a coisa do Brasil, depende aonde. Eu fiz um apartamento recentemente, né, de alto padrão em Mogi, e lá é bem frio, para quem conhece. Mogi, Biritiba ali. Isso, e a gente fez o piso todo aquecido. Nos quartos. Já existe aqui no Brasil? Já existe essa tecnologia toda. E funciona bem? Muito bem, funciona. Você pode ligar na automação, né? Eu vi que vocês falaram de automação essa semana. Sim. Então, tranquilo, assim, já existe. E como é que é? Mas o piso tem uma resistência por baixo? É um piso especial ou é feito um... Não, é feito todo um trabalho por baixo. Na base? Na base. O piso é o mesmo piso, é um porcelanato. É uma resistência, né? É o mesmo. É uma resistência. É tipo uma resistência. Você faz toda uma estrutura por baixo, como se fosse um piso elevado. E entendeu? aí depois assenta o piso. Assenta o piso por cima, isso. Na hora de comprar o piso, Natasha, é legal levar a arquiteta junto ou não? E como comprar isso? A gente sabe que hoje tem várias empresas que comercializam isso e são empresas multiprodutos e, de repente, existem empresas que só lidam com aquele tipo de produto. O que você avalia na hora a pessoa está construindo, reformando, comprar o piso? Tá, então, como eu disse antes, assim, o ideal, tá, é contratar o arquiteto antes para fazer o projeto, para você chegar no local mais focado. Se a pessoa não teve como fazer isso, enfim, né?
Geralmente, essas lojas, shop, que são lojas boutiques, eles têm os profissionais lá que já são treinados, qualificados para poder auxiliar o cliente nessa hora. Até a Home Center, hoje em dia, também tem alguns arquitetos que se disponibilizam e ficam lá para auxiliar o cliente. Então, você sempre vai ter uma ajudinha, só que assim, ele vai pensar naquele ambiente, ele não vai pensar no contexto. Então, por isso a figura do arquiteto é importante para o contexto geral e não só para aquele ambiente que você está comprando aquele determinado piso. É importante também calcular a margem de perda e no caso de uma manutenção futura, né? Porque, por exemplo, você compra uma quantidade de piso, acontece algum problema, você vai lá, é outro lote, de repente pode ter uma diferença, tem isso também. E as pessoas não sabem, não é só lote, assim, de tonalidade, tem o calibre. Então, eles trabalham com calibre, que é tipo como se fosse a espessura da peça, vem um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa. A gente sempre calcula, assim, geralmente, quando vai instalar reto, 10% a mais do piso. Quando vai instalar amarrado, que é aquele, parece taco antigamente, Sim. É 15%. Agora, se for uma paginação especial, hoje tá usando aquela escama de peixe, que é o chevron, sabe? Tipo na diagonal, é um pouco a mais. O que eu costumo dizer é assim, sempre vá pelo tipo de instalação que você vai fazer e quando for grandes formatos, que são aquelas peças maiores, calcula por peça. Porque se for por metro quadrado, falta. Porque às vezes a peça é muito grande e por conta do recorte vai faltar uma peça às vezes e aí você vai ter que fazer esse complemento. Às vezes não vai achar da mesma tonalidade, do mesmo calibre. Enfim, se você colocar pertinho um do outro vai dar diferença, né? Natasha, fechar com você aqui. O custo de acabamento numa obra representa qual o valor no montante final? Você tem esse número? A gente calcula acabamento em si, assim, eu até fiz essas contas esses dias para um cliente de revestimento e tal, dá uns 15%, assim, 15%, do montante total da obra, Sim, então uma obra de aproximadamente R$100 mil vai gastar 15 mil com acabamento. Seria isso? Mais ou menos. Se for numa média... Depende da vontade do porque hoje a gente sabe, né? Que tem porcelanato de 60, mas tem de 400, de 500. Então, assim, depende muito do que a pessoa vai escolher, sabe? Por isso que é legal daquele questionário que eu falei, no final eu coloco lá qual é o budget, né? Qual é a verba que você tem para essa casa. Porque aí a gente vai fazer o projeto, não que a gente vai delimitar, mas a gente vai fazer o projeto em cima do que a pessoa pode gastar. E não construir uma coisa, né? Fazer um sonho e depois a pessoa não conseguir executar. Muito bem. Falei aqui com a Natasha, com a arquiteta Natasha Pereira, que é parceira da Porto Belo Shop, é isso, né? Exatamente. Muito obrigado, bom de você, sucesso. Obrigada, gente, obrigada. Estilo Movelaria apresentou Especial Design e Arquitetura. Um oferecimento de Pensou Imóveis Planejados, Pensou Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas estilomovelaria.com.br. Porto Belo Shop, reinvente, redecore, reforme sua casa mais Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado. O clima quem faz é você. 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.